Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre a queda recente do Bitcoin. Vou falar ali o que poderia ter causado essa queda. Algumas pessoas acham que pela fala de um dos desenvolvedores falando aí sobre o Bitcoin ter a possibilidade, né, de ter mais do que 21 milhões de unidades cunhadas, isso poderia ter estimulado a queda. Também a questão ali relacionada à manutenção ali da Binance poderia estar estimulando essa queda, mas o que de fato aconteceu, vou falar aqui para vocês, tá? E também mencionar aqui o fato que eu ganhei 11% de valorização em 4 dias operando com Bitcoin, tá? Vou contar um pouco mais sobre essa história e isso aqui pode significar um tipo de exemplo para aquelas pessoas que acham que Bitcoin é só cassino, que não tem possibilidade de ganhar dinheiro e por isso mesmo, tá? Tendo em vista esse tipo de exemplo, eu tô vendo aqui essa queda recente do Bitcoin não como algo ruim, mas como uma oportunidade. Claro que não estou estimulando nenhum tipo de investimento, mas vocês já vão me entender do que eu estou falando. E fala também sobre a desvalorização do real frente ao dólar e outras moedas aí. Inclusive, foi a moeda aí que mais desvalorizou durante o ano de 2020, tá? E pode desvalorizar ainda mais. E sim, impacta positivamente quando você for fazer ali as suas operações com criptomoedas. Tranquilo? Então, já viu que esse vídeo está muito, mas muito interessante. Se eu fosse você, não sairia daí, ficaria até o final que eu garanto, você não vai se arrepender. Tranquilo? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal para se inscrever. Além disso, ative esse sino de notificação, dá o like e compartilha com geral inteira. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, tirar aquela dúvida, até mesmo receber notificações pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela, os seus contatos, e me mandar um oi. Bem, agora vamos mencionar aqui essa queda recente do Bitcoin. Já tem as pessoas aí que são alarmistas, que estão dizendo que o Bitcoin vai cair para baixo de 8 mil dólares. Calma que a coisa não é bem assim, tá? E óbvio que eu não estou falando que não vai cair, não é isso não. Afinal, quando se trata de preço de qualquer tipo de ativo que seja de especulação, ninguém pode aqui sair afirmando nada. Nem que vai subir X%, Y%, também nem que vai cair determinadas quantias, tá? O que eu acho é o seguinte, o Bitcoin há uma grande possibilidade de paralisar essa queda na casa dos 8.500. Se ele romper esse suporte, possa ser que ele paralise na casa dos 8.200, porém, o intuito desse vídeo não é fazer análise técnica, tá? Os vídeos anteriores eu já fiz um pouco de análise, mostrei um pouco do panorama do Bitcoin naquele momento, tá? Porém, esse vídeo aqui é somente para dar aqui explicações fundamentalistas, tá? Porque tem algumas pessoas que acham que o preço do Bitcoin caiu devido àquele tipo de declaração dada por um dos desenvolvedores do Bitcoin que falou ali que que seria possível, né? Que não é impossível do Bitcoin ter mais do que 21 milhões de unidades, que poderia forçar o cunho da moeda em mais alguns milhares de Bitcoins. Porém, essa declaração é uma declaração completamente, ao meu ver, irresponsável, tá? Porque esse tipo de declaração, sim, poderia afetar o preço da criptomoeda, poderia ajudar a potencializar a queda da criptomoeda, porém eu acho que nesse tipo de situação aqui, os investidores não deram muito bola, não ligaram muito para esse tipo de fala, tá? Pelo menos eu creio que isso não aconteceu. E assim, para que esse tipo de possibilidade que ele tenha cogitado de fato aconteça, não é tão simples assim. Não é apenas um desenvolvedor chegar e falar, não, o Bitcoin vai ter mais do que 21 milhões de unidades. Até porque se fosse tão fácil assim, não existiria o Bitcoin Cash. Afinal, qualquer tipo de alteração na rede tem que passar pelo consenso ali dos mineradores. Não é tão fácil assim, como é muito fácil um presidente de um banco central, um tipo de ministro da economia chegar e falar, não, agora eu quero que, sei lá, cerca de 10 milhões de reais a mais circulem na economia, o cara vai lá e dá uma canetada, porém, com Bitcoin as coisas não funcionam bem assim não, tá? E eu creio que esse tipo de proposta seria rejeitada, pelo menos eu acho, né, que no curto prazo esse tipo de proposta não viria a ser adotada. O que também poderia ter estimulado essa queda? Seria ali aquela paralisação das atividades ali na Binance, a interrupção ali dos serviços, dado ali que a exchange estaria passando por uma suposta manutenção. Sim, isso me preocupa um pouco, tá? Porque se de fato esse tipo de manutenção não for uma manutenção, tá? Se de fato for algum tipo de problema relacionado à Binance, o preço do Bitcoin pode cair. Afinal, a Binance é a maior exchange de criptomoedas, não somente de Bitcoin, do planeta, em questão de negociação, em volume de negociação. E sim, se esse problema, né, se esse possível problema fosse descoberto e fosse aí levado, né, ao público, sim, isso poderia fazer com que o preço da criptomoeda viesse a cair. Mas não é a primeira
primeira vez que isso acontece, tá? A Binance teve manutenções, seja elas programadas ou não, em outros tipos de período que de fato assustou bastante a comunidade, e o preço só venha cair, né, se de fato fosse confirmado tal tipo de ação, né, se alguma ação criminosa visando ali o hackeamento da empresa de fato fosse confirmado. Em outras situações que não houve tal confirmação, a criptomoeda seguiu ali estável, não houve ali a queda de tal ativo. Eu vou mostrar aqui no gráfico rapidamente para vocês, só reafirmando que o intuito desse vídeo aqui não é fazer análise técnica para o que pode acontecer futuramente, é apenas fazer um tipo de análise de recapitulação do que já aconteceu. O que ocorreu foi basicamente a rejeição dessa faixa aqui dos 9.178 dólares. Então, uma análise técnica explicaria esse tipo de acontecimento. Você vê que essa faixa também já foi utilizada, né, como um suporte durante esse período aqui, tá, onde houve um respeito muito grande. Você vê que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas, se você contar isso aqui, né, se você fizer um ajuste fino, tá, se você descer essa faixa um pouco para casa dos 9.161 dólares, você vê que de fato há o respeito dessa região aqui, como um suporte, porém como um suporte rompido, ela vira uma resistência, e também nesse período aqui está sendo respeitada, tá, rapaziada, não houve ali um impulso para romper essa faixa. E o que aconteceu? O preço ele caiu com tudo quando testa e não rompe determinada região. Então, ao meu ver, o que pode estar acontecendo? O preço ele pode estar buscando novamente essa casa aqui dos 8.485, próximo ali dos 8.500, e se vier a romper essa região, pode buscar aqui um tipo de apoio, né, um tipo de suporte na casa dos 8.000 dólares, tá? Mas acho que antes disso poderia se assentar no preço ali na casa dos 8.277. Eu tive ali cerca de quase 11% de lucro se você contar ali o real, né, se você comparar o Bitcoin com o real. Com o dólar tive um tipo de valorização minorada, porque olha só, eu fiz aqui uma aplicação em Bitcoin na casa ali dos 8.531, mais ou menos nesse período aqui, tá? E vendi nos 9.000 dólares. Ah, Rodrigo, você vendeu nos 9.000 certinho, cara? Como é que você fez isso? Eu programei uma ordem de stop loss. Tá? Na verdade, os 9.000 não era nem o meu intuito, não era nem o que eu almejava, porém foi o stop loss, um tipo de gatilho de segurança para evitar que eu perdesse mais dinheiro. Eu tive uma valorização com relação ao dólar na casa ali dos 5,6%, tá? Se você jogar para o real dá quase 11%. Porém, o que aconteceu? Eu vislumbrava ter uma valorização ali com o Bitcoin chegando bem próximo dos, quem sabe, né, 10.200 dólares. Não aconteceu, mas poderia vir a acontecer se o Bitcoin valorizasse de forma bem abrupta. Assim, não estou questionando os meus ganhos, não foram ganhos bem relevantes, é um resultado bem satisfatório, mais de 1% ao dia na pior cotação e cerca de 2% ao dia, né, até um pouco mais que isso, se você levar em consideração ali a valorização que teve com relação ao real. Mas qual foi ali o meu planejamento? Eu comprei o Bitcoin na casa dos 8.533, aí o preço ele acabou rompendo essa região aqui dos 8.966 dólares, tá? Que era a faixa aqui dos 38,2% das linhas de expansão e retração de Fibonacci. Quando eu recebi o aviso, tá? Eu tinha configurado ali um aviso na plataforma para me avisar quando o preço rompesse essa faixa, eu acabei elevando, né, o stop loss que eu tinha configurado no stop loss para casa dos 8.249, então eu tinha jogado no stop loss, caso o preço caísse com tudo, eu liquidava toda a ordem adquirida e vinha entrar novamente aqui na casa dos 8.000 dólares. Porém, isso não aconteceu e é muito importante você configurar um stop para que você não tenha aí a sua perda majorada, porque se você perder, você perderia pouco. E eu faria isso, eu venderia aqui nessa faixa, tá? Liquidaria toda a minha entrada que eu tinha dado anteriormente e recompraria aqui embaixo. Porém, não foi o que aconteceu, o preço acabou subindo, então a partir do momento em que rompeu aqui a casa dos 8.965 dólares, eu levantei esse stop aqui para a casa dos 8.900 dólares. E aí o preço ele acabou subindo novamente, ele chegou ali a romper os 9.000 dólares, chegou bem perto dos 9.200, que seria sido ali o meu primeiro alvo. Eu tinha configurado para vender cerca de 50% quando o preço batesse ali 9.200 e por uma questão de mero azar, tá? Por causa ali de cerca de mais ou menos 18 dólares, o preço não rompeu a primeira faixa. E aí quando o preço ele acabou rompendo a faixa dos 9.100, quando estava bem próximo de bater o meu primeiro alvo, eu suspendi o stop loss novamente para casa dos 9.000 dólares. Então por pouco, tá? Por uma questão ali de 18 dólares, eu não tive ali meus 50% liquidados na casa dos 9.200.
Aí quando o preço bateu ali na casa dos 9.182 dólares, ele veio a cair com tudo, e aí bateu ali na casa dos 9.000 dólares, tá? Acabou até rompendo essa faixa, e aí com o stop liquidado eu acabei me desfazendo de todos os 100% do Bitcoin que eu tinha, que não era de hold, era apenas para o swing trade, tive ali liquidado no mercado, e sim, tive ali um bom tipo de valorização. Só fico chateado, né? Porque sempre a gente quer vender o mais próximo aqui da alta, né? O mais próximo do topo, e comprar o mais próximo da baixa. Na compra, de fato, eu tive uma boa oportunidade, que eu comprei bem próximo daquela grande queda que deu, tá? Se você contar aqui essa perna de baixa. Porém, na alta poderia ainda meio que ter vislumbrado esse tipo de valorização aqui, mas não tô reclamando dos ganhos que eu tive, não. E com esse tipo de declaração, né, que eu mostro para vocês que sim, mesmo o Bitcoin caindo, não estando aqui numa fase muito boa, tem oportunidade para você ter ganhos, tá? Se você colocar o real, que vem se desvalorizando bastante com relação ao dólar, tá? E consequentemente ao Bitcoin, que é cotado em dólar, então você tem aí uma dupla valorização, coisa que aconteceu comigo e com muitas pessoas, tá? Então sim, talvez para você, né, que, claro, você não vai colocar o dinheiro que vai te fazer falta, que seja da sua sobrevivência, mas um dinheiro ali que não vai te fazer falta, uma gordurinha ali que sobra na sua poupança, você pode investir em Bitcoin, pode começar aí a investir em Bitcoin. Mas voltando aqui a falar justamente nessa desvalorização que o real vem tendo, tá? Mesmo que o Bitcoin ele acabe desvalorizando cerca de, sei lá, 1, 2 ou 3% em determinado período, e o real venha a cair bem mais frente ao dólar, você pode aí ter o seu patrimônio, o seu valor conservado em Bitcoin, tá? Porque eu não diria que seria uma valorização, porque quando você tem aí o real desvalorizado, você só apenas perde o poder de compra, você tem um poder de compra diminuído. Mas isso não significa necessariamente que quem possua Bitcoins ou dólares com relação ao real estaria ganhando valor. Geralmente as coisas aqui que são importadas são baseadas em dólar, então quem tem dólar somente deixa de perder valor, mas não tem a valorização. E quem tem real acaba se ferrando no final da história, acaba perdendo o valor, o poder de compra que ele tinha anteriormente, tá? Então sim, pode ser uma oportunidade para aqueles que tenha dinheiro sobrando e não queira perder o valor aí. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o dólar pode chegar a R$5. Tá, e aí que os especuladores poderiam testar, que quando chegasse nesse patamar ele faria ali o leilão por meio do Banco Central, o Banco Central interviria ali e faria ali com que o dólar caísse artificialmente. Isso aí é uma declaração completamente irresponsável, tá? Então isso aí até estimula os investidores estrangeiros não colocarem dinheiro no país. Então sim, mesmo que o Bitcoin venha a sofrer algumas quedas com relação ao preço do dólar, possa ser que ele se valorize frente ao real, tá? Que foi a moeda que mais perdeu valor em relação ali a todos os tipos de moedas no ano de 2020. O real vem caindo bastante, tá, rapaziada? E em breve um dólar vai chegar a R$5 sim, eu estou muito crente disso, tá? Isso poderia ser um tipo de conselho de investimento para algumas pessoas, porém eu repito, não é conselho de investimento, tá? Você compra dólar, você compra Bitcoin, compra qualquer outro tipo de altcoin por sua conta e risco. E antes de você fazer qualquer tipo de aplicação, faça aí suas análises técnicas e fundamentalistas, que isso sim vai te levar ali a um caminho de menor perdas e de ganhos maximizados, tranquilo? Mas enfim, rapaziada, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E nos vemos na próxima.